Em Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Hoje vamos falar sobre memoriais. O que são memoriais? Para que servem? Como são gerados? Qual a utilidade dele no passado longínquo, no passado recente, no presente e para o futuro? Josué capítulo 4. Em nome de Jesus, abra a sua Bíblia, está aí. Quem não tem Bíblia, pode acompanhar aqui no telão conosco, em nome de Jesus. Josué capítulo 4, assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhes dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levantaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca dos testemunhos que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram no meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, dia 10 de janeiro, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando, no futuro, vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passássemos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero dar graças ao Senhor. Eu quero bendizer o teu santo nome nessa noite, Pai, porque o meu coração muito se alegra com a tua palavra, Deus.
Eu quero manifestar publicamente mais uma vez como eu amo a Tua lei, Senhor, como eu amo a Tua palavra. Como a Tua palavra, Deus, é um alimento, Deus, para minha alma. Como a Tua palavra é água, Deus, que sacia a sede do meu coração. Como a Tua palavra é um guia, Pai querido, que nos direciona. Como, Pai querido, o Senhor tem falado grandemente por meio da Tua palavra em nossos corações. Pai, eu peço ao Senhor que nessa noite, Deus, que essa palavra, Senhor, ela possa achar guarida no coração da Tua igreja aqui nesse lugar, Senhor. Deus, e assim como o Senhor levantou memoriais, Pai querido, no passado, assim como o Senhor deu ordem a Josué para que levantasse um memorial diante do povo de Israel, para que o povo não esquecesse, Pai querido, de todos os benefícios, de todos os milagres, de tudo aquilo, de todos os feitos do Senhor, Pai querido, daquele povo, Senhor. Nessa noite que a Tua palavra sirva de memorial, Senhor Deus, para a Tua igreja, que a Tua palavra, Pai, que seja um memorial permanente, perpétuo, Senhor, em nossos corações, Pai querido, que sejamos indesculpáveis, Pai, por meio da Tua palavra, Senhor, que possamos, Pai querido, olhar para a Tua palavra, temer e tremer diante do Senhor, Pai querido, porque a Tua palavra é um memorial perpétuo, é um conceito eterno, um concerto eterno entre o Senhor e nós, Pai querido. A Tua palavra é um memorial, Senhor Deus, que nos faz lembrar, nos faz ver, Pai querido, quem é o Senhor e o que o Senhor fez por nós, Pai querido, que o Senhor faz e o que o Senhor vai fazer por nós, Senhor. Nessa noite, Pai, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração, que possamos sair daqui, Pai querido, transbordando de alegria, porque a Tua palavra tem falado em nossos corações. Nos abençoe, nos dê direção, nos dê graça, Pai, que nos fortifica, nos santifica, nos alerta e nos conforta e nos consola por meio da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra tenha primazia, que a Tua palavra, Pai querido, a Deus, ela seja, Pai querido, apreciada pela Tua igreja aqui nessa noite, Senhor. Que os Teus servos possam sair daqui, Pai querido, dizendo que verdadeiramente o Senhor está no nosso meio, por meio da Tua palavra, meu Pai. Nós te suplicamos, Pai, te pedimos misericórdia e graça, pedimos ao Senhor, Pai, que traga luz para os olhos do nosso entendimento, que o Senhor traga sabedoria para o nosso coração, que o Senhor coloque temor no coração da Tua igreja, que o Senhor coloque temor no meu coração nessa noite, para que juntos, Pai, possamos, Pai, que nos sentimos admoestados pela Tua palavra, para que juntos, Deus, possamos sair daqui, Pai querido, a Deus mais, Pai querido, com os olhos abertos, com mais luz nos olhos, Pai querido, com a certeza que a Tua palavra, Senhor, ela é luz, Pai querido, para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que não haja negligência da nossa parte em, Pai querido, guardar a Tua palavra em nosso coração, que não haja negligência no nosso coração, Pai querido, em rejeitar a Tua palavra, mas que possamos aceitar, acatar a Tua palavra e guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Suplicamos ao Senhor, Deus, a Tua graça. Pedimos ao Senhor misericórdia nessa noite, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos dê vitória, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Meus amados, a questão é que agora, nós já passamos no capítulo 3 sobre a travessia do Rio Jordão. E agora o povo ainda não acabou de atravessar o Jordão. O povo está no processo de travessia do Jordão. As águas ainda estão paradas, né? O leito do Jordão ainda está seco. E Deus faz um pedido para Josué. Deus dá uma ordem, na verdade, para Josué. Josué, você vai fazer uma coisa. O povo já passou. Você vai escolher 12 homens, um de cada tribo de Israel. E você vai dar ordem para esses homens, para que eles entrem no leito do rio, onde está seco, onde os sacerdotes estão com a arca, e cada um vai pegar uma pedra, né? A Bíblia não fala o tamanho dessa pedra, mas creio que seja uma pedra grande, vou mostrar para os irmãos daqui a pouco, está registrado até os dias de hoje. Cada um dos povos, né, de Israel, da tribo de Israel, cada homem da tribo do povo de Israel vai pegar uma pedra, e vai levar essa pedra para onde? Para o acampamento que vocês vão armar. Esse acampamento, ele foi armado na cidade de Gilgal, 13 quilômetros da margem do rio. Então eles andaram com essa pedra por 13 quilômetros nos ombros. E essa pedra, vocês vão colocar fazer um amontoamento, amontoar essas pedras, né, organizar essas pedras, de forma que todo aquele que passar e ver aquele monte de pedra, vão perguntar, que pedras são essas? E você vai dizer, e o povo vai dizer, e o povo vai testemunhar, que essas pedras, elas foram retiradas de dentro do Rio Jordão. Que o Senhor
vai ficar como prova, como testemunho de que o Senhor abriu o Rio Jordão e o Senhor deu ordem para que essas pedras fossem retiradas lá de dentro e para que fossem colocadas lá de fora, para que fossem postas como testemunho, como memorial. A palavra do culto hoje é memorial. Diga bem alto assim, memorial. Amém. Então, o Josué dá ordem aos homens, esses homens vão lá, pegam essas pedras, leva para fora do rio e faz um montão de pedra lá, né? E Josué, não obstante só esse monte, Josué ficou empolgado, né? E falou assim, olha, eu vou fazer um memorial aqui dentro também, dentro do rio. E aos pés do sacerdote, Josué pega 12 pedras e faz um memorial dentro do leito do rio. E agora o povo pergunta, Josué, mas para que isso? Para que esse monte de pedra? Para que pedra? Para que ficar carregando pedra? Sabe, qualquer povo que olhasse para aquelas pedras, irmãos, não ia ver sentido nenhum naquelas pedras. Mas o povo de Israel, quando olhasse para aquela pedra, eles iam pelo menos notar algumas coisas. Primeiro, que eles têm um Deus todo-poderoso nos céus e da terra. E esse Deus todo-poderoso guiou eles do Egito até a terra de Canaã. E quando eles estavam diante do Rio Jordão, que estava cheio, porque era época de cheia, ele estava transbordando os dois lados, Deus foi e parou as águas desse rio para que eles atravessassem esse rio. E essas pedras seriam de testemunha dos feitos de Deus no meio do povo de Israel. E poderiam passar-se anos, décadas, séculos. Hoje, nós estamos falando sobre essas pedras. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E eu queria agora entrar dentro desse tema. Está explicado, foi isso que aconteceu. Pastor, vamos ver a mensagem do texto, porque o texto nós lemos e explicamos, não é verdade? Está explicado o que aconteceu. Mas qual que é a mensagem de Deus dentro desse texto? Vamos meditar. Primeiro, o que é um memorial? O memorial é um relato de uma memória, pode ser uma obra concernente a fatos ou indivíduos. Algo que a pessoa... algo que foi feito que possa marcar tempo e espaço. É algo físico, né, que nós olhamos para aquilo e lembramos de alguma coisa. Isso é um memorial. E esse memorial ele pode marcar um fato, um feito, uma pessoa, um acontecimento, um local. Isso é um memorial. Memorial vem de memória. Vem daquilo que aconteceu e nós guardamos em nossa memória. No caso de Josué, Deus ordena que ele faça um memorial para que o povo não se esquecesse de como o Jordão foi aberto por Deus. Então, aquele monte de pedras, 12 pedras que foram colocadas de forma organizada, essas pedras chamam-se memorial. Tem inúmeros outros memoriais na Bíblia, vamos falar sobre eles daqui a pouco aqui. Paulinho tem uma caneta aí. Chegou um fax aqui. Aí. Tem? Caneta. Alguém tem caneta aí, irmãos? Dá uma caneta aí. Pode vir. Tem caneta, traz a caneta. Vamos anotar o que Deus está mandando anotar aqui, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom? Em todo o tempo. Aleluia. Bem, então, o povo, no geral, o ser humano, no contexto geral, ele tem a memória muito curta. Muito curta. Nós esquecemos muito facilmente dos benefícios que recebemos. Temos uma grande dificuldade de esquecer aquilo de ruim que aconteceu conosco. Às vezes a pessoa nos magoa, a gente guarda aquilo por anos, décadas, séculos, né? Para quem vive 100 anos. E às vezes os benefícios, os milagres, as bênçãos, tudo aquilo de bom que Deus tem feito para conosco, nós somos muito fáceis de esquecer. Por isso que é necessário memoriais.
Os que são necessários memoriais. São necessários monumentos para que nós possamos não esquecer daquilo que Deus fez, daquilo que aconteceu. A pergunta é, qual que é a utilidade de um memorial? Qual é a utilidade? Versículos 6 e 7, vamos ler? Para que é memorial? Para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, o que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que essas pedras serão para sempre por memorial diante dos filhos de Israel. Então, a utilidade do memorial, ele serve para que uma geração futura, não se esqueça de algo que aconteceu. No caso de Josué, é para perpetuar na geração futura o que Deus havia feito para o povo de Israel. Essas pedras eram para perpetuar dentro da casa de Israel, dentro do povo de Israel, nas gerações futuras de Israel, aquilo que Deus havia feito. Por que que são feitos memoriais? A importância e por que que são feitos memoriais? Porque com o passar do tempo, o ser humano ele tem a tendência, pela distração ou pela ingratidão, de esquecer coisas importantes que já aconteceram. Por isso que Deus deu ordem a Josué para que fosse construído um monumento, um memorial. Porque muitas das vezes a distração, fatos novos, tem a tendência de querer apagar ou de querer sobrepor aquilo que já aconteceu. Né? Vamos ver, Felipe, põe para mim aí. Eu tenho uma pasta aí, escritos memoriais. Joga na tela para nós aí. Vamos ver aqui alguns memoriais que foram criados, né? E que permanecem até os dias de hoje. Vai estar em ordem, né, vai estar em ordem aleatória, mas vamos conhecendo um por um e vamos entender por que foram criados. O que é isso aí, irmãos? O que é isso? Os 10 mandamentos esculpidos em pedra. Então, toda vez que a gente olha para duas pedrinhas com o algoritmo romano de 1 a 10, o que nós lembramos? Dos 10 mandamentos, das leis do Senhor. É um memorial que foi deixado para nós. Passa para o Felipe. Nós temos esse memorial enorme. Que memorial? O que é isso, irmãos? Uma Bíblia. O maior dos memoriais que nós temos no nosso meio no dia de hoje. Não existe memorial maior do que esse. Não existe memorial mais perfeito, verdadeiro, inerrante e infalível do que esse. E daqui a pouco vamos falar sobre ele. Pode passar, Felipe. Uma Bíblia antiga, né? Uma Bíblia nova, e essa Bíblia me chamou muita atenção, porque não é simplesmente uma Bíblia, não é simplesmente um memorial, é um memorial que ele foi lembrado, relembrado, lido, interpretado, né? Direcionado para a vida de alguém. Não adianta termos um memorial e não entender o significado dele. Imagine que eu coloco esse copo aqui como memorial, né? E não dou o significado dele para ninguém. Adianta? As pessoas vão olhar, não tem um copo de água aqui, não tem problema nenhum. Essa flor é um memorial de quê? Se não tem interpretação memorial também, pode ficar sem sentido no meio da população. Pode passar, Felipe. E agora nós temos aí. Volta. Pulou aí uns 2 aí. Isso. Quando vocês veem isso, pode passar o próximo, Felipe. Quando vocês veem o cálice, o pão e uma coroa de espinho, o que vocês lembram? Da morte do Senhor. Precisa de alguém pregar e falar alguma coisa para nós sobre isso? Não. Isso é um memorial. Fazer isso toda vez que beber de memória é um memorial. Sabe por quê? Porque se nós não fizermos isso aí, se nós não fizéssemos isso daí, talvez a morte de Cristo já teria sido esquecida pela sociedade, pela comunidade. Próximo, Felipe. O que isso representa, irmãos? Salvação, morte, crucificação, nosso perdão. Podemos interpretar isso de várias formas. A cruz de Cristo. Um memorial. Pastor, tem algum problema eu colocar uma cruz aqui dentro da igreja? Não tem problema nenhum, vou ficar adorando cruz. Seria um memorial. Nós lembrarmos do que Cristo fez por nós. Pode passar, Felipe. Esse aí é um memorial, se não me engano, na França, tá? Sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá? Próximo, Felipe. Pode passar, Felipe. Esse aqui, irmão, já é uma foto, né? Das pedras lá em Gilgal. Diminui um pouquinho, Felipe. Lá em Gilgal. Gilgal, no Rio Jordão, né?
onde o povo pegou as pedras e estão lá até no dia de hoje. O memorial que Josué mandou fazer. Pode passar, tem mais aí, Felipe. Uma foto, né, da atual Gilgal, nas margens do Rio Jordão. Pode passar, Felipe. Pode passar. Está aqui o monumento, visto mais de perto, por um outro ângulo, tá? Essa aí é a foto do... Tem mais uma outra foto que representa também. Pode passar, Felipe. As montanhas lá da cidade, da região de Canaã. Pode passar, Felipe. Pode passar. Ok, pode passar. Isso, passa mais uma. Isso aqui é só uma simbologia, claro, né? Porque as pedras que estão dentro do Rio Jordão provavelmente não estão visíveis, mas a ideia que se tem é que Josué, ele fez um monumento dentro da água, né? Assim como está nessas pedras aqui. Fez um monumento do lado de fora, um memorial do lado de fora e um memorial do lado de dentro do rio. Pode falar, Felipe. Quando você vê isso, o que nós podemos lembrar, olhando para esse pergaminho antigo? Podemos lembrar que a Bíblia foi escrita em pergaminhos e que os originais estão guardados até hoje lá no museu em Israel. É um memorial. Pode passar, Felipe. O memorial de Josué, né? A ideia que se tem é que esse aqui é que seja o memorial ideal, correto, né? Que Josué mandou fazer quando eles atravessaram o Jordão. Pode passar que tem mais... Aí, ó. Isso aí, ó. São essas pedras colocadas, estão vendo? Então, todas as vezes que as pessoas passam por lá... Isso aí, irmão, é recente. Isso é recente. Tem mais de 3.000 anos essas pedras estão aí. Tá? Eu dei um print, né, num vídeo do YouTube de um historiador que estava lá na cidade de Gilgal contando a história de Josué e do povo de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Estão lá até os dias de hoje. Pode passar, Felipe. O monumento da Segunda Guerra Mundial. Pode passar. O monumento da Primeira Guerra Mundial. Monumento da Segunda Guerra Mundial. Monumento da Segunda Guerra Mundial. Um monumento das guerras que já aconteceu no mundo. Um memorial do Holocausto. Alguém sabe o que foi o Holocausto aqui? Robson, seja bem-vindo, meu filho de Jesus. O Holocausto foi quando Hitler, né, na Alemanha, ele matou mais ou menos 6 milhões de judeus. E tem um memorial desse holocausto em várias partes do mundo, né? Todas as vezes que as pessoas vão lá e ver esse memorial, eles vão lembrar das pessoas que foram assassinadas por Hitler diante do nazismo. Pode passar, Felipe. Eu falei questão em ordem aleatória, né? E também é um memorial. Memorial, novamente, do holocausto. Tem mais fotos, mais documentos, mais quadros pintados, né? Esculturas. Esse é um memorial de JK, Juscelino Kubitschek. Mais uma vez, pode passar, Felipe. Ok, memorial bíblico, pergaminho. Esse é o museu da guerra, né? O memorial do museu da guerra. Tá aí as bombas, né, que foram lançadas. Pode passar, Felipe. Pedras que falam. Pedras que falam. Esse memorial, pode tirar, Felipe. Esse memorial que Josué construiu, ele pode ser chamado de pedras que falam. Não precisa de falar nada. Você olha para aquela pedra e fala, uma pedra no meu caminho, né? Machado de Assis, havia uma pedra no meu caminho. Tá. Alguns memoriais bíblicos foram criados para que o povo não se esquecesse dos feitos de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 17 ao 25. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 17 ao 25. Deuteronômio, capítulo 6, do 17 ao 25. Está na tela aí? Ok. Vamos lá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos, que tem te mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possua a terra sobre a qual o Senhor jurou a teus pais, para que lance fora todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, dizendo, quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teus filhos, éramos servos de Faraó no Egito,
porém o Senhor nos tirou com a mão forte do Egito. O Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. Só até aí tá bom. Deixa eu ver se esse... Não, tá bom. 24. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Moisés está dando ordem para o povo de Israel, para que o povo de Israel guarde todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Eu já mostrei ali as 2 pedras dos 10 mandamentos, não mandei? Inicialmente seriam aquelas 10 pedras é chamada pelos teólogos de Constituição Federal de Deus, e essa Constituição Federal ela foi desdobrada em vários mandamentos. Se a gente for olhar na época de Jesus, tinha 613 mandamentos negativos e positivos. Então, quando os filhos daqueles que saíram do Egito perguntassem para eles, que mandamentos são esses? Que estatutos são esses? Esses foram os mandamentos, os estatutos e os testemunhos que Deus manifestou e nos deu para que nós não nos esqueçamos de quem é o Senhor. De quem é o Senhor. Foi para isso. O que mais, pastor? Vamos ver Gênesis capítulo 9, do versículo 11 ao 13. Abra aí, Gênesis capítulo 9, do versículo 11 ao 13. Vamos ver como que o Senhor, irmãos, ele tem prazer, e eu vou explicar no final da palavra por que Deus faz isso. Gênesis capítulo 9, versículo 11, está na tela. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco, o arco-íris, tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Qual que é o memorial que nós temos que nos faz lembrar que Deus jamais vai destruir toda a carne, toda a raça humana com água novamente? O arco-íris. Está nos céus. Todas as vezes que começar a chover bastante, e você pensar, ver notícias e informações, falar que o mundo vai acabar em água, fica tranquilo, deita e vai descansar. Porque o Senhor, Ele vela para cumprir a sua palavra. Qual que é o sinal? Qual que é a aliança que Deus fez com Noé? Qual que é a aliança que Deus fez com o seu povo? Porque nós somos povo de Deus. O arco-íris está aí para todo mundo ver. A terra não vai ser mais destruída com água, pode ficar tranquilo. Ele não está dizendo que pessoas não vão morrer afogadas, não foi isso que Deus disse. Pessoas morrem afogadas, existem furacões, tufões, maremotos, mas toda a terra ser destruída com água, jamais. Jamais. O Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor tem um acordo conosco. E Ele vela para cumprir a tua palavra. O que mais, pastor? Êxodo capítulo 12. Calma que daqui a pouco você vai dar glória a Deus até falar que chega. Êxodo capítulo 12. E eu estou sentindo a presença poderosa do Espírito Santo aqui neste lugar, nessa noite. Glória a Deus. Eu tenho vontade de pôr um hino ali e nós louvar o nome do Senhor até falar que chega. Vamos ler o versículo... Êxodo capítulo 12, versículo 14, o 17, o 26 e o 27. Vamos lá? 12, primeiro o 14. E esse dia vos será por memória, aleluia, o memorial aí, ó. E vocês vão celebrar por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. O que mais? Versículo 26 e 27. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa, a qual o Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Qual que é o outro memorial que Deus estabeleceu para com o povo de Israel? A Páscoa. A Páscoa vos será por memorial, vos será por sinal. Vocês nunca mais vão parar de comemorar a Páscoa. Tanto que até nos dias de hoje, nós comemoramos a Páscoa do Senhor.
Por quê? Nós temos que lembrar de onde nós saímos. Nós temos que lembrar quem éramos nós. Antes de conhecer Jesus, Benedito. Nós temos que ter consciência de que nós fomos tirados do Egito, da escravidão, do pecado, com mão forte de um Deus Todo-Poderoso que entregou o seu Filho na cruz para nos salvar. Não podemos esquecer, temos que trazer à memória todos esses atos e esses fatos todos os dias. Aleluia! É por isso, queridos, que você não pode desprezar o culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é o nosso memorial, é aquele que nos faz lembrar o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Não despreze a Santa Ceia, não brinque com a Santa Ceia, não desconsidere a ceia do Senhor. É um memorial que Deus estabeleceu e vai servir de estatuto perpétuo para nós. E vou te dizer uma coisa, vou te adiantar um pouco da pregação aqui. Cada Santa Ceia que nós celebramos será um memorial para aqueles que desprezam o Senhor. Cada Páscoa que é celebrada no mundo, cada vez que a palavra Páscoa é citada na humanidade, o Deus está levantando um memorial, e esse memorial, aleluia, vai fazer muita gente chorar e gemer no inferno. Vai, porque o nosso Deus é um Deus que Ele nos avisa, Ele nos orienta, Ele fala e fala todos os dias. Memorial, aleluia. O que mais, pastor? Gênesis capítulo 17, do versículo 9 ao 14, por gentileza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 17, versículo 9 ao 14. Está na tela. Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, do versículo 9 ao 14. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Esse é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Aleluia. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal de concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou, pois, o meu conceito. Circuncisão. Circuncisão foi um outro memorial que Deus levantou no meio do povo de Israel. Eu quero trazer todos esses memoriais aqui, irmãos, para os irmãos entenderem o que Deus fez na frente com o povo de Israel. E para que você possa temer nessa noite dentro do seu coração. A circuncisão. Teve um filho de Moisés, que a mulher dele estava resistente. Ele estava resistente para não circuncidar o filho dele. O que Deus fez? Deus aí ia fulminar a vida de Moisés. A mulher dele temeu: não, Moisés, me dá esse menino aqui. Vamos lá, circuncida. Sabe por quê? Porque nos memoriais de Deus não é uma opção para nós crermos ou para nós fazermos, é uma determinação de Deus. A Santa Ceia não é uma opção, o batismo não é uma opção, é uma ordem do Senhor. E sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos peitar Deus. Queremos encarar Deus de frente. Faz isso não. Faz isso não. Deus propôs outros memoriais. Deuteronômio, pode anotar aí, Deuteronômio 27, do 1 ao 8, senão não vai dar tempo de eu falar. Josué 8, do 30 ao 35, e Josué 7, do 25 ao 26. São mais 3 memoriais que foram levantados. Tem um outro memorial, em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, do versículo 26 até o versículo 28. Você pode anotar também aí, marcar na sua Bíblia. Agora nós temos como memoriais nos dias de hoje. O que nós temos, pastor, como memorial no dia de hoje? Nós temos o batismo do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 38 e Atos capítulo 8, versículo 12.
O batismo agora é um memorial, uma coisa que Deus deixou para que todas as vezes que nós participamos do batismo, vemos um batismo, olhamos para um batismo, assistimos a um batismo, nós lembramos de quê? De que o Senhor falou assim, olha, todo aquele que crer e for batizado será salvo. É um memorial, é um sinal que Deus deixou, perpétuo no nosso meio. Assim como o povo foi batizado no deserto, na nuvem, assim como o povo foi batizado na nuvem no deserto, nós hoje somos batizados em Cristo Jesus, por meio das águas. Morte, sepultamento e ressurreição com Cristo Jesus. O memorial. Qual que é o outro memorial, pastor? A ceia do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, do 17 ao 20. Lucas, capítulo 22, do 17 ao 20. Nós vamos entender que não é simplesmente algo humano, mas é uma ordem do Senhor. Lucas, capítulo 22, do versículo 17 ao 20. Está na tela? Amém. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse, tomai e o reparti entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu, dizendo, isto é o meu corpo que é partido por vós. Isso é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia do Senhor, dizendo, este cálice é o novo testamento. Testemunho, testamento, aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Aleluia. A ceia do Senhor, queridos, é um memorial que nós temos. A ceia hoje, ela representa a Páscoa que os hebreus comemoravam. Era pão e ervas amargas, e hoje é o pão e o cálice que representa a carne e o sangue do Senhor. Amém? Salmo 71, do 14 ao 20, a título de devocional. Salmo 71. Memoriais. Eu preciso fazer essa construção, irmãos, primeiro, para depois ir para a aplicação. Salmo 71, do 14 ao 20. É isso mesmo? É. Aleluia. Irmão, 77, tá? Salmo 77, do 14 ao 20. Salmo 77, do 14 ao 20. Amém? Aí? 77, Felipe, do 14 ao 20. Aleluia. Presta atenção. Olha Davi lembrando das maravilhas de Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste ao teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas, olha que bênção, olha isso daí. As águas que te viram, ó Deus, as águas que te viram e tremeram, aleluia. Os abismos também se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma parte para outra, a voz do teu trovão repercutiu nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu, pelo mar foi o teu caminho, aleluia, e as tuas veredas, pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Estatuto perpétuo, memorial. Memorial. Pastor, diante do que foi dito, qual que é a importância dos memoriais? Por que um memorial é importante de ser lembrado, de ser interpretado? Primeiro, os memoriais trazem uma mensagem do passado que não deve ser esquecido para que as pessoas do presente, de acordo com cada época vivida, possam entender o que aconteceu e possam ter uma mudança no comportamento, uma mudança na atitude, uma mudança na mentalidade. Jesus disse que até as pedras clamariam e que a cidade de Jerusalém seria destruída e não ficaria pedra sobre pedra. Por que não ficaria? Por que até as pedras clamariam? Primeiro, as pedras que não foram derribadas antes da profecia se cumprir,
Elas testemunhavam que Deus era com eles. Amém? E depois que o Tito, o imperador, ele foi até Jerusalém, destruiu, arrasou a cidade. Aquelas pedras que ficaram, é um memorial, lembrando ao povo que eles desobedeceram ao Senhor. Memorial. Aleluia. Deus ia fazer com que as memórias passadas fossem apagadas. E que uma nova memória seria criada com as pedras derrubadas, mostrando que o povo foi desobediente e por isso foi destruído. Era importante o memorial que Josué havia construído, porque caso o povo se esquecesse do Senhor e viesse o castigo de Deus, quando viesse o castigo de Deus, eles iam olhar para aquelas pedras e falar assim: olha, sabe por que nós estamos sendo castigados? Porque nós merecemos. Porque nós desobedecemos o Senhor, nós esquecemos do Senhor. Porque não fizemos caso do Senhor, é por isso que estamos sendo castigados e merecemos ser castigados. É por isso. O que mais, pastor? É extremamente importante mantermos os memoriais vivos em nosso meio, para que a ingratidão e o esquecimento não nos faça tropeçar em pedras já lançadas por nossos antepassados. Lembramos sempre da pedra de esquina, Jesus Cristo. É importante, é extremamente importante mantermos os memoriais vivos. Jesus, quando ele fala assim, olha, que ele era a pedra de esquina, ele fala, essa pedra de esquina, muitos vão usar ela de várias formas, uns vão tropeçar nelas, essa pedra pode ser de rocha de escândalos para muitos, mas muitos vão edificar a sua casa sobre ela. Memorial. Memorial. O que mais, pastor? O que aconteceu com as gerações posteriores de Josué, com a própria geração de Josué? Josué capítulo 24, versículo 14. Vamos ver o que aconteceu. Mesmo com o memorial erguido. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviam vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nem bem acabou a história de Josué, não tinha acabado a história de Josué, o povo já estava começando a voltar para trás. O povo já estava começando a retroceder. O povo já estava começando a querer voltar a adorar a outros deuses. E Josué é vivo. Josué é vivo. O que aconteceu com aquela geração? Dá um pulinho na sua Bíblia e vai em Juízes capítulo 2, versículo 11. Mesmo com todos os memoriais que eu citei, circuncisão, Páscoa, o arco-íris, os montes de pedras que foram levantados, olha o que o povo fez, bem rapidamente. Juízes capítulo 2, versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Está vendo o perigo de não lembrar dos memoriais? Está vendo o perigo de você se afastar dos memoriais? Está vendo o perigo de você não lembrar todos os dias na sua casa sobre os memoriais? Sabe o que Deus disse para o povo de Israel? Senhor falou assim, vamos pegar esses memoriais e vamos pregar nos umbrais da porta. Vai servir de testeira para vocês não se esquecerem. O que o povo fez? Esqueceu do que Deus tinha feito. Abandonaram o Senhor. Só o sangue de Jesus. Mesmo com os memoriais erguidos, o povo, aleluia, se distanciou do Senhor. Por quê, pastor? Por que eles se distanciaram do Senhor, irmãos? Porque estavam tão cegos, que estavam tropeçando naquelas pedras e não conseguiam lembrar o que Deus havia feito para eles. Estavam tropeçando naquelas pedras, em pleno meio-dia. Em plena luz do dia, eles viam aquelas pedras e era como se nada tivesse acontecido na vida deles. É como se nada tivesse acontecido no passado. É como se Deus não existisse para eles e agora eles começam a cultuar a outro Deus. E eu não consigo entender o que acontece com muita gente.
já foram batizados, participaram de Santa Ceia um monte de vezes, conhecem a palavra de Deus, passaram pela escola dominical, pelo culto e estudo bíblico, e hoje estão aonde, Paulinho? Estão adorando a outros deuses. Estão adorando a si mesmo. Estão fazendo a sua própria vontade, o seu próprio querer. E vou te falar uma coisa, esses memoriais vão ser lembrados. Ah, se vão. Ah, se vão. Não adianta termos memoriais se não estamos dispostos a interpretá-los e a consultá-los. Não adianta, para que memorial? Você não tem interesse nenhum, Paulinho, de consultar e saber o que aconteceu. Adianta eu erguer um monumento aqui e dizer, olha só, esse monumento nos faz lembrar que o Senhor Jesus, Ele morreu e ressuscitou. E se não tem ninguém que vai consultar aquele memorial, se não tem ninguém que fala mais sobre esse memorial, adianta? Não adianta. Memorial é para ser lembrado. É para ser consultado. Memorial é para ser, interpretado. O povo tinha os memoriais, circuncisão, tinha o arco-íris, a Páscoa e as pedras memoriais, mas não deram ouvidos. Pastor, o que acontece quando nós não observamos os memoriais? Acontece muita coisa. Acontece muita coisa. Quando não observamos, vamos trazer para a área terrena, para nossas vidas nos dias de hoje. Vamos trazer simplesmente para o mundo secular. Vamos trazer para o mundo secular. O que acontece quando observamos os memoriais terrenos? Por exemplo, quando nós olhamos para os monumentos da Primeira Guerra Mundial e não damos valor nenhum. O que acontece? Segunda Guerra Mundial. O que acontece quando nós olhamos para o Holocausto, ou simplesmente ignoramos os monumentos, os memoriais dos Holocaustos? Sabe o que acontece? Morte de pessoas todos os dias no Oriente Médio. Genocídio. Porque as pessoas não aprendem. As pessoas esquecem muito fácil. Tem memorial, mas não consulta, Geraldo. Pastor, quando não observamos os memoriais de Deus para nós, o que acontece? Josué capítulo 2, versículo 14. Juízes, capítulo 2, versículo 14. Olha o que aconteceu com o povo. Versículo 3, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, o que Deus fez? Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e Deus os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Todas as vezes que o povo de Israel não observou, eles não fizeram caso daquilo que Deus havia feito no meio deles, não observaram os memoriais, Deus castigou eles severamente. Você meu pastor, por que eu tenho apanhado tanto na minha vida? Por que a vara de Deus parece que nunca sai das minhas costas? É porque você está esquecendo dos memoriais de Deus. Dura essa palavra, pastor. Eu estava preparando esse texto, irmãos, e eu estava dando glória ao nome do Senhor, porque a palavra é dura, mas ela é necessária. Não podemos esquecer daquilo que Deus já fez. Não podemos ignorar os memoriais de Deus na nossa vida. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Mais para frente, eles ignoraram completamente os memoriais que eles tinham. No ano 609 a 598 a.C., sabe o que Deus fez? Pega eles e manda para o cativeiro na Babilônia. 70 anos no cativeiro. 70 anos sendo escravo novamente, Paulinho. 70 anos sofrendo na mão dos inimigos. 70 anos sendo duramente castigado, assim como eles eram no Egito. O que é isso, pastor? Vai desviar? Tem certeza que você quer se afastar da casa de Deus, pastor, a luta está muito pesada, eu não estou conseguindo mais caminhar, eu vou dar um tempo, dá um tempo, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, por amor a você. Vai usar varas duríssimas para corrigir a dureza do seu coração. Isso se der tempo de você entender e aceitar o que Deus tem para a sua vida. Abra sua Bíblia. Marcos capítulo 9.
Marcos capítulo 9, do 42 ao 48. Você vai entender o que eu estou te dizendo. O sangue de Jesus tem poder. Teu nome tem poder, Senhor. Teu nome tem poder, Senhor. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 42 até o 48. Amém? Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que ele pusesse ao pescoço uma grande pedra. Pega o memorial e amarra no pescoço, e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta. O melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés e serem lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Pastor, não entendi nada. Você está falando de memorial, está falando agora de olho, mão e pé. Presta atenção. Não podemos tropeçar com as mãos, não podemos tropeçar com os pés, e não podemos tropeçar com os nossos olhos. Como assim, pastor? Você tem em suas mãos os memoriais de Deus para manusear e para tocar. O que mais, pastor? Jesus falou assim, olha, dentro desse memorial, ele falou assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, mas os seus pés não caminham para a casa de Deus. Os seus pés não caminham para Cristo. O que mais, pastor? Os memoriais estão diante dos seus olhos, por que você não lê? O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Pastor, não estou entendendo nada. No inferno, o verme não morre e o fogo não apaga. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que no inferno você vai estar plenamente consciente. Você vai se lembrar de cada versículo, de cada pregação. Você vai lembrar de cada vez que você podia ir para a casa do Senhor e não foi. Você vai lembrar de cada dia que você olhava para a Bíblia na sua casa e não pegava, sabe, para meditar nela. Tudo isso vai ser lembrado lá no inferno. Sabe, eu não ignoro a dor do fogo do inferno, eu não ignoro. Mas eu creio que a maior dor do inferno vai ser a dor da consciência. A dor de saber que você tinha, que você podia ler, que você podia seguir, que você podia fazer. Mas você ignorou tudo isso, você ignorou o céu para viver o inferno eternamente. Os memoriais estão aí, queridos. Não ignore os memoriais de Deus. Pastor, qual que é a referência, a relação dos memoriais bíblicos com a nossa atualidade, a nossa vida com Deus, pastor? Tudo tem tudo a ver, irmãos, tudo a ver, aleluia. Tudo que está escrito, que está registrado nas Escrituras são memoriais.
coisas que Deus talvez jamais vai fazer nos dias de hoje, mas que são referenciais a serem seguidos. Eu não vejo Deus com a possibilidade de abrir o Mar Vermelho de novo, abrir o Oceano Atlântico, eu não sei, mas está registrado aqui para você crer. Eu não creio que Deus vai abrir um rio aqui. Pode ser que ele abra, tem poder para isso, mas eu não creio que ele vai fazer, porque já está na memória, está registrado que ele faz isso. Pastor, o que os memoriais fazem conosco? Os memoriais nos deixam indesculpáveis diante de Deus. Como assim, pastor? Presta atenção, cada palavra, cada culto, cada hino, cada insinuação na natureza, no tempo, na sociedade, nos fatos passados e atuais, são memoriais de Deus para que possamos obedecê-lo e nos convertemos dos nossos maus caminhos. Sabe o que Romanos capítulo 1 fala? Que tem pessoas que olham para a natureza, olham para o céu, olham para a natureza, olham para os animais, olham para tudo quanto, para as águas, e eles não dão glórias ao nome do Senhor. São indesculpáveis. Romanos capítulo 2 fala que essas pessoas são indesculpáveis diante de Deus. Olha um monte de memoriais que Deus deixou para você, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê para você crer em Deus? O que você precisa de mais para você crer? Para você ficar fiel ao Senhor, você quer mais o quê? O que está faltando Deus fazer, Vaninho? O que está faltando para Deus fazer? Para Deus te mostrar, para você ser fiel ao Senhor em tudo. Por que você não firma diante de Deus? Por quê? Com esse monte de memoriais, esse monte de coisas, esse monte de manifestação de Deus. Hoje nós temos como principais memoriais o batismo e a ceia do Senhor. Cada ceia, cada batismo que vemos é Deus nos lembrando do seu Filho Jesus Cristo, e que Ele vela para cumprir a sua palavra, e que Ele vai nos buscar. Sabe o que acontece? Eles podem até tentar. O comunismo, os governos podem até tentar tirar crucifixos dos locais. Estão com leis aí para tirar crucifixos dos locais públicos. Você vai num tribunal de justiça e tem lá uma cruz com Cristo pendurado, tem uma Bíblia para consultar, tem até um local para você orar se você quiser. E o governo, o comunismo quer acabar com isso, tira toda a referência de Deus do meio da sociedade. Tempos atrás eles votaram uma lei para tirar o Deus seja louvado da nota. Porque se você pegar uma nota e dizer Deus seja louvado. Eles estão querendo apagar tudo quanto é memória de Deus na sociedade. Mas por quê? Porque eles sabem que os memoriais nos fazem lembrar do Senhor. Eles querem fazer isso? Querem fazer? Vou dar um conselho para eles então. Em alguns países, eles proíbem Bíblia, maiores memoriais que nós temos, proíbem a pregação do Evangelho e até matam os cristãos. Então vou dar um conselho, por que eles não destroem o arco-íris? Por que eles não destroem então o sol, faz o sol desaparecer? A lua, as nuvens? Por que eles não destroem o brilho das estrelas? Aleluia! Por que eles não tentam fazer parar de chover, Vaninho? Sabe por quê? Porque tudo isso são memoriais de Deus. Olha, eu existo, eu faço, eu sou Deus do céu, na terra e embaixo da terra, e ninguém vai escapar da minha mão, agindo eu, quem impedirá? Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia como memorial. Eles podem arrancar a Bíblia da nossa mão, mas não podem arrancar a palavra de Deus do nosso coração. Pode queimar livros, pode queimar vontades. Estão queimando simplesmente um livro, mas não destrói a palavra de Deus. O único memorial que nós temos, um dos maiores memoriais que nós temos, o mais confiável, verídico, inerrante, infalível e eficaz memorial de todos os tempos, a palavra de Deus. Aleluia.
Deixa eu te falar uma coisa, vão ser feitas perguntas naquele dia. Que dia? O grande juízo de Deus. Vai ser feito perguntas. Não vai ter pressa. A terra vai fugir dos pés. E vamos entrar no Kairos. Vamos sair do Cronos, que é o tempo do relógio, e vamos entrar no Kairos, que é o tempo da eternidade. Então fica tranquilo, não vai haver fome, sede, não vai haver nada. E vão se abrir os livros, vão começar a chamar os nomes de pessoas que não foram salvas. Vamos pensar no nome aqui que não tem na igreja. Joaquim, tem algum Joaquim aqui hoje? Não. Joaquim! Vem cá. Senhor, mas eu não sabia. É mesmo? Se não sabia, por que você não perguntou? Quantas igrejas tem nesse bairro aqui, irmãos? Quantas igrejas tem em Belo Horizonte? Quantas igrejas tem no Brasil? Pastor, eu não tenho condição de nem sair de casa, acesso à internet. E milhões de pregações. Milhões de pessoas respondendo perguntas o tempo todo. Milhões de sites de bate-papo que você pode perguntar. Se não sabia, por que você não perguntou? O que mais, pastor? Se sabia e tinha na sua casa, por que não leu? Por que não pesquisou? Por que não procurou a real interpretação? Estava conversando com alguém esses dias, um adolescente aqui. Eu tenho muita dúvida, porque a Bíblia foi mudada em vários aspectos. Me mostra quais. Tem todo o tempo do mundo. Começa a me mostrar onde que ela foi mudada. Está aqui, ó. Abre e me mostra. Eu acho nada. Eu acho nada. Tenho a certeza. Já falei uma vez na faculdade. A professora falou assim: ó, gente, professora de sociologia, demoniadíssima. Ela falou assim: gente, cuidado com a Bíblia, porque nem tudo que está nela, escrito nela, está escrito, já foi traduzido várias vezes, e tem coisa que não é verdade. Opa, pera aí, professora, a senhora é formadora de opinião, vamos começar um debate democrático agora, me mostra quais são as contradições que a Bíblia tem. Ou se a senhora não acredita na Bíblia, eu vou dar um conselho para a senhora: faz um curso de grego, hebraico, aramaico, histórico, e vai lá em Israel, os pergaminhos originais estão lá, faz uma nova tradução da Bíblia segundo a linguagem da senhora, já que a senhora é a dona da verdade. Era minha amiga, virou minha inimiga número 1 e saiu da escola. Vai embora, demônio, pode ir embora. Quer converter? Não, pode ir. Aí Deus vai perguntar: por que você não leu? Por que você não pesquisou? Por que não foi para a escola dominical? Por que não foi no estudo bíblico? Por que não perguntou ao pastor, ao irmão? Por quê? E por quê? E sabe qual vai ser a sua resposta? Ou a resposta daquele que estiver lá? Sou indesculpável, Senhor. Para finalizar, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 13, versículo 30. Para finalizar, a última referência que vamos ler. Marcos capítulo 13, versículo 30. É isso aqui que me deixa super confortável para pregar nessa noite. Esse memorial é maravilhoso. Na verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Acredite você ou não, queira você ou não, vai se cumprir cada versículo, cada tio, cada vírgula vai se cumprir fielmente. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, ele tem poder para isso. Pastor, o que nós devemos aprender com isso então? Primeiro, Josué foi obediente a Deus na construção dos memoriais e na observação destes. Que possamos também ser obedientes a Deus e construir bons memoriais em nosso meio. Que quando as pessoas lembrarem da igreja do Tirol, que eles possam lembrar como uma igreja fiel, verdadeira, que sempre guardou os princípios bíblicos do Senhor. Que velou pela palavra, pelo bom cumprimento e o fiel cumprimento da palavra de Deus aqui nesse lugar. O que mais, pastor? O povo que ajudou a construir os memoriais foram os mesmos que os violaram.
aqueles que carregaram as pedras, mas foram os mesmos que os violaram. Estamos aqui com o maior dos memoriais. O que vamos fazer com eles? Vamos cumprir ou vamos violar eles? O que mais, pastor? O povo de Israel violou os memoriais e foram duramente penalizados. Você acha que se você ignorar esses memoriais, você vai escapar? Não vai. Não vai. Hoje tem piedade, hoje tem misericórdia, graça e hoje tem amor. Naquele dia não haverá dor, não haverá amor, não haverá graça, não haverá piedade. Haverá justiça e juízo de Deus. Se porventura alguns de vocês têm ignorado os memoriais erguidos por Deus em todos os tempos e lugares, hoje é o momento de você se arrepender disso. Se quiserdes, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu vou te falar uma coisa, não é carro, não é casa, não é vida boa, não é sítio, não é viagem, não é isso não. Se você quiser e ouvir o Senhor, você vai estar no centro da vontade dele. Comer o melhor dessa terra é andar no centro da vontade de Deus. Eu estava pregando, pedi uma caneta emprestada, os irmãos lembram? Malaquias, capítulo 4. O povo estava reclamando de Deus. Parece que Deus gosta do ímpio. O ímpio prospera, faz churrasco, estuda melhor nas escolas. O ímpio não tem dor, o ímpio morre tudo em paz. Parece que para o ímpio tudo é mais fácil, parece que Deus gosta do ímpio. Porém, no meio daqueles, entre aqueles que estavam dizendo isso, haviam pessoas tementes ao Senhor. Pessoas que não pensavam igual aqueles que estavam pensando. E a palavra de Deus diz que foi escrito um memorial diante de Deus. Memorial de quê, pastor? Daqueles que não se esqueceram da palavra de Deus. O memorial daqueles que não se dobraram diante de Baal, daqueles que não se dobraram diante das dificuldades, mas antes venceram, aleluia, crendo que Deus, aquele que levantou os memoriais, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Qual o memorial que existe diante de Deus a seu respeito? O que vai ser lembrado naquele dia? Vai ser lembrado que existe pecado escondido? Vai ser lembrado que você ignorou a palavra de Deus? Vai ser lembrado que você ignorou os memoriais de Deus? É isso que vai ser lembrado naquele dia? Vai se lembrar que você pecou, escondeu e nunca se confessou com o Senhor? Vai se lembrar que você ignorou completamente os memoriais de Deus contidos na sua palavra? O que está escrito diante de Deus a seu respeito nessa noite? Os memoriais podem ser mudados. Você pode escrever uma nova história a partir de hoje. Vai ser lembrado. Tudo vai ser lembrado. A sua mente é curta, a memória é curtíssima, mas de Deus tem um HD gigantérrimo. Que tamanho que é o HD de Deus, Ferreirinha? É infinito. Está tudo registrado. Porque Deus há de trazer à tona tudo que o homem fez, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai trazer a memória. Eu esqueci, Deus. Fica tranquilo, tá? Olha o vídeo aqui, ó. Eu esqueci, está anotado aqui, tudo escrito, boca, data, dia, hora, minuto, segundo, milésimo de segundo, tudo registrado.
Geraldo, solta a primeira aí, meu filho. Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus, eu preguei fielmente a tua palavra nessa noite, Senhor. Eu suplico misericórdia e graça sobre o teu povo neste lugar. Deus, eu sei que muitas das vezes nós temos ignorado, Senhor. Quero trazer à memória, Senhor, só o que pode me dar esperança. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós suplicamos ao Senhor que nessa noite, Deus, nossa palavra que foi pregada, Senhor, ela seja, Pai querido, ela sirva, Deus, como um memorial para aqueles que estão aqui nessa noite, para aqueles que ainda vão ouvir essa palavra, Senhor. Deus, que eles sejam lembrados, Pai, que um dia, Pai querido, num culto de terça-feira de estudo bíblico, o Senhor fez menção dos seus memoriais, Deus, na tua casa, Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor misericórdia e graça, que possamos ocupar a nossa mente, Deus, com aquilo, Pai querido, que agrada ao Senhor. Que possamos nos lembrar todos os dias dos feitos terríveis do Senhor, dos feitos do Senhor para nos salvar, para nos libertar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer a nós mesmos, Senhor. Nos ensina a ocupar nossas mentes com as coisas que são do alto e não as que são da terra, Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, caia por terra nessa noite, Senhor Deus, inimigos dos teus servos, a Deus, o esquecimento, Pai, a falha da memória, Senhor Deus, a ignorância, Pai querido, a negligência, Senhor, na tua obra, a negligência para com a tua palavra, para com os teus memoriais, Deus. Pai, desperta em nós, Senhor Deus, renova em nós um espírito inabalável, Pai, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nos dê vitória, para nos dê graça para a glória do teu nome, Senhor. Pai, nós suplicamos ao Senhor misericórdia, Senhor, sobre aqueles que têm ignorado, Senhor Deus, sobre aqueles, Pai, que têm, Pai querido, passado por cima desses memoriais, a Deus, para aqueles que têm tropeçado, Senhor, nos memoriais, Pai, em nome de Jesus. Ai, Espírito Santo, tira toda a contaminação, Senhor, do nosso coração. Ah, Deus, se porventura tem algum Deus imperando em nós, que não seja o Senhor, Pai, que ele seja arrancado com força, Pai, em nome de Jesus, que ele seja arrancado pelo poder da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, Deus, abre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ver e compreender a nossa atual situação diante do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, que caia por terra os nossos inimigos, Senhor. Pai, que caia por terra, Pai querido, toda a ignorância do nosso coração, toda a escuridão dos nossos olhos, do nosso entendimento, Senhor Deus, traga luz para nós essa noite, em nome de Jesus. Nos faça enxergar, Senhor, o Senhor como Deus tremendo e todo-poderoso, Pai, em nome de Jesus. Pai, os teus servos aqui estão, Senhor, que eles possam gravar essa palavra no coração deles, Pai, que eles possam temer e tremer diante dessa palavra, que eles possam temer e tremer diante do Senhor, que eles possam, Pai querido, se voltar para o Senhor, para que eles possam ouvir a tua voz, que eles possam servir ao Senhor com integridade e inteireza de coração, Senhor, que eles não se entreguem pela metade, mas que eles se entreguem por inteiro ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pode ligar, Geraldo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabemos, Pai querido, que o mundo, Senhor, ele tem criado memoriais negativos, paralelos, para nos fazer esquecer os memoriais principais e mais importantes, Deus. O inimigo, Pai, tem tentado fantasiar, Senhor. O inimigo tem tentado para criar memoriais falsos. Tem memorial de Tiradentes, a gente sabe se é verdade, Deus. Tem o memorial da Primeira Guerra, a gente sabe o que aconteceu, o Senhor sabe. Tem o memorial do Holocausto, nem sei se isso é verdade, Deus, se foi realmente isso. Mas eu creio, Deus, no maior dos memoriais que o Senhor tem nos dado, Pai.
esse não falha, esse não erra, Deus. E eu fico me perguntando, Deus, por que Josué fez o memorial dentro da água, Senhor? Por que Josué fez o memorial, Deus, dentro da água, Deus? Por quê, Senhor? Eu posso entender, Senhor, que mesmo que nós não estejamos vendo o teu conserto, mesmo que os homens tentam tirar da nossa mente, dos nossos olhos, mesmo que os homens tentam apagar da nossa memória, para diante dos nossos olhos os seus memoriais, Deus, os seus memoriais estão guardados, são perpétuos, são eternos, e estão ali como testemunhas, Senhor Deus, guardados entre nós e o Senhor. As muitas águas não podem apagar nem os rios afogados. Eu creio que quando estivermos, Pai querido, quando alguém estiver afundando, Deus, no oceano, no rio do pecado, Senhor Deus, que ele possa tropeçar, Deus, desse memorial dentro desse rio imundo, Senhor. Que ele possa lembrar, Deus, que há um Deus Todo-Poderoso, Pai, que é um Deus da aliança, um Deus de conserto, Senhor. Pai, que aqueles, Pai, que estão sendo levados por águas turbulentas, Deus, aqueles que foram levados, Deus, por águas, Pai, que eram escuras, malignas, que eles possam, Deus, encontrar esse memorial do Senhor na profundeza, Deus. Que eles possam, Pai querido, se voltar para o Senhor e lembrar que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus. Tenha compaixão, Deus. Tenha misericórdia da nossa vida, Deus. Nos leve em paz para os nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe para este lugar, Senhor. Receba para si a honra, receba para si a glória, Senhor. Receba para si a majestade, Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, Deus. Amém.